sou a Giovana Tawil e vim aqui junto com os tecidos da Círculo para a gente fazer uma necessaire, uma frasqueira, que você pode usá-la tanto para alimentos como térmica ou aí utensílios pessoais de higiene ou de maquiagem. Então, bora comigo fazer todos os detalhes. Na descrição desse vídeo aqui, você vai ter as medidas que eu usei para fazer essa peça, o que vai ficar muito mais fácil para você depois reproduzir essa peça. Então, vamos atentar aqui algumas técnicas e algumas dicas para a gente construir essa nossa necessaire. Aqui eu estou usando, em especial, um tecido de faixa. A gente é muito acostumado a ver os tecidos de faixa sendo feitos apenas para produtos de cozinha. E a gente pode ter uma infinidade de outras funções para esses tecidinhos de faixa. Aqui eu usei os tecidos de uma linha doce, então, porque a minha ideia aqui é fazer uma lancheirinha para minha filha. E aí você também pode fazer uma marmiteira, uma lancheira ou um porta-doces, enfim. Daí, se a gente, dependendo da época que você estiver assistindo essa aula, pode ser lá mais para o Halloween, que você pode usar isso aqui para ir numa festa de Halloween cheia de balinhas e docinhos, ou presentear, enfim. Eu estou usando aqui o tecido de faixa. Esse tecido, normalmente, ele mede 12 centímetros. A gente tem que tirar uma parte que a gente vai usar para costura e para a união de tecido. E eu preciso de uma altura de 19 centímetros. Essa altura, eu vou precisar compor esse tecido, ó. No tecido final eu tenho 19. Eu preciso compor esse tecido porque a minha faixa é muito pequena. Então, ela tem 10 centímetros. Então, eu usei ela como decoração. Na orelha do tecido, a gente tem umas bolinhas que estão determinando quais são as cores que foram usadas naquele tecido. Ou o simples fato de você colocar uma do lado da outra também te dá a ideia de qual é a composição ideal para esse produto. Eu gosto muito da mistura desse azul aqui com esse vermelho. Eu acho que é um tom que ele casa muito bem, então eu gosto de fazer essa mistura. Ele tinha esse azul clarinho aqui, doces, aqui eu poderia usar marrom, amarelo, pink, entre outras cores que eu poderia compor. Aqui em especial eu resolvi usar esse azul que também entra aqui e o vermelho. Então eu fiz um debrum de tecido vermelho, fazendo a união. Depois que esse tecido estava todo composto, eu fiz um quilt. O quilt nada mais é do que essa costura que serve para unir o tecido principal junto com o seu estruturador, que no caso é a manta. Estou usando manta resinada dos dois lados, chamada de R2. E aqui nessa peça eu também usei entretela, para que ela ficasse um pouquinho mais firme. Para o caso da entretela, você primeiro coloca tecido, cola na entretela e depois cola na manta. Você também pode usar a manta Etaflon, pode usar a manta térmica, que são outros estruturadores, ou espuma pack, são outros estruturadores que você pode usar para montar esta sua frasqueira. Desejando ela ficar térmica, é só usar os materiais ideais para que ela fique aí como uma marmita ou manter um pouco o isolamento térmico dessa peça com o meio ambiente. Só uma dica importante. Quando a gente fala em frasqueira térmica, não significa que ela vai aquecer ou resfriar o seu produto. Ela não é uma geladeirinha. Ela só mantém o isolamento do meio exterior por mais tempo. Por isso que ele é um isolante térmico. Então, se eu ponho o produto gelado lá dentro, ele tende a ficar por mais tempo geladinho, porque aquela manta evita que ele troque calor com o tecido externo. Lembrando sempre que quentes ou frios, nunca deixe no sol ou na temperatura em algum lugar muito quente, porque aí ele vai acelerar esse processo de troca. Então, sempre mantenha a sua marmitinha num lugar mais resfriado, mais fresquinho, longe do sol. Isso vai manter o seu alimento um pouquinho mais de qualidade ali dentro. Feito essa união, a gente vai usar então o tecido principal, usei o corpo, coloquei meu zíper e coloquei os puxadores. E também fiz a trava da minha necessaire. Depois disso feito, eu também fiz os tampos, que é o tampo superior e o inferior, ou seja, a parte de cima e de baixo. Para essa peça aqui, ó,
eu resolvi colocar um plástico cristal, pode ser um 0,30, tá? Esse plástico cristal é só para que eu, ao colocar na mesa e ela estiver molhada ou suja, eu mantenha a vida da minha peça um pouquinho mais longa. Sabendo que é de tecido e é uma peça que vai ser muito manuseada, a gente corre o risco dela estragar com facilidade. Principalmente porque se manchar ou se for gordura. E aí o plástico mantém essa vida um pouquinho mais longa, mas você não é obrigado a pôr. É só uma dica, tá? Você pode ver que eu fiz um zigue-zague à volta toda. Ele facilita na hora de fazer o fechamento. Pode ou não fazer, tá? Fica a seu critério. Para fazer a alça de mão, a gente vai aumentar 5 centímetros. Então, eu tenho a medida da minha peça e vou fazer essa alça de mão em torno de 5 a 10 centímetros maior do que a minha peça em si. Aqui, parece que tem muito mais do que 5 centímetros, mas não. Se você olhar a peça aqui, ó, dessa forma, a gente vai ver que ela vem reto, sobre 2,5 centímetros. A extensão aqui é a mesma da de baixo e desce 2,5 centímetros também. Ou seja, eu acrescentei 5 centímetros na minha alça no geral. Fiz uma costura em X para dar estabilidade, ó. É ideal para você colocar a mão e segurar a sua frasqueira. Como é que a gente vai, então, fazer essa ponta aqui, ó, esse fechamento, que é o mais difícil dessas peças, é fazer essa peça aqui. Eu poderia fazê-la com viés, mas vou ensinar vocês a fazer do jeito mais... o primário, o mais difícil de fazer, porém o mais bonito também. Bom, aproveitando essa oportunidade, eu fiz bolsos internos para divisória. Então, ela pode ser usada para remédios, para produtos de higiene pessoal, maquiagem, ou até mesmo para lanche. Então, no lanche eu ponho um snackzinho aqui, bala, consigo colocar a garrafinha de água, de refrigerante, a latinha, presa nesse lugar aqui. Então, eu fiz esse bolso, que vai ficar muito aleatório, muito do jeito que você gosta de fazer. Como é que a gente vai fazer, então, esse fechamento? Eu preciso encontrar os iguais, então, direito com direito do tecido externo. Então, vamos lá. Eu vou colocar direito com direito aqui. Sempre que a gente fizer união de tecidos, certifique-se de que as emendas que a gente fez estão batendo. É muito importante. Isso vai garantir o seu trabalho bonito, limpo e de mais qualidade. Então, sempre se preocupe com que as estampas que estão unidas bateram uma na outra, sabe? Vou te mostrar mais para frente uma outra peça. Bom, fiz essa união e faço a costura, pezinho de máquina, tá bom? O que é pezinho de máquina? Eu encosto o pezinho no final da peça e costuro aqui para dentro. Então, se você estiver na doméstica, é 0,75. Se você estiver na industrial, meio centímetro e tá tudo bem. Qualquer lado que você fizer. Vou cortar o meu forro e vou encontrar ele aqui. E vou fazer a mesma coisa. Nessa hora, é muito bom que a gente, se você tiver necessidade, você pode alinhavar a peça. Se você falar que eu prefiro alinhavar, acho mais seguro, pode alinhavar. Ou simplesmente faça a costura reta, se você já tiver mais habilidade nessa costura aí. Parece que não vai dar certo, que vai ficar tudo muito apertado, mas vai ficar perfeito. Feito o rocambole e fez a costura, eu vou puxar aqui, ó. É muito mais difícil fazendo só com alfinete, mas com a costura ela fica muito fácil de ser desfeita, tá? Tá aí, anelzinho pronto. Claro que aqui, ó, ele vai ficar aberto porque a gente tá só no alfinete, mas ele ficaria assim, ó, perfeito e já todo acabadinho. Ele já fica dessa forma aqui, ó. Ele já fica embutido e todo acabado. E o anel está pronto para ser aplicado na nossa peça. Como a gente vai aplicar? Depois que você conferir as medidas, viu que está tudo certo, a gente vai aplicar no nosso fundo e tampa, vamos chamar assim, tá? Lembrando aqui que a parte menor, onde está o zíper, eu preciso colocar a minha tampa com o puxador. Então, eu vou só encaixar ela aqui, seguindo as medidas, e vou dar toda a volta
nessa peça, fazendo o encaixe certinho dela. Nessa hora, você já pode vir com o viés, já pode aplicar o viés na parte principal aqui, isso vai facilitar muito quando for a máquina e fazer o fechamento. Vai dar toda a volta, aplicando essa peça aqui. Feito isso, dos dois lados, a gente vai ter esse resultado. Ó, apliquei a peça toda aqui. O que eu vou mostrar para vocês? Ele tá sem o zip, sem os alfinetes, sem os grampinhos, porque eu quero mostrar uma coisa. Quando a gente faz uma peça de um nível mais complexo como esse, que eu preciso, então, ir para a máquina e fazer essas costuras, e ela tem a chance disso aqui ficar torto e quadradinho, o que a gente faz? A gente trava os 4 lados dessa peça. Como é que é o travamento delas? Eu tenho 4 medidas aqui. Ele é um retângulo, tá? Porque vai dar 19 por 20 ou 20 por 21, uma coisa assim. Ele é um retângulo, mas vamos lá. Eu vou colocar essa peça, ó, e eu vou fazer uma costura de travamento, ou seja, 4 pontinhos é o suficiente. Marco ela e prendo. 1, 2, 3, 4. Travei. Depois que eu travar, eu venho colocando meus alfinetes, ó. Desculpe. Vou colocando os meus clips nessa peça. Isso vai fazer com que não crie nenhuma prega nesse espaço. Mas, Giovana, pode criar uma prega de meio centímetro. E aí, o que eu faço? Distribua a prega aqui. Se você fizer o travamento e tiver uma prega de meio centímetro aqui, e você distribuir aqui, perfeito. Só que imagine você, meio aqui, mais meio, mais meio, mais meio. O que vai acontecer? No final das contas, quando eu chegar no fechamento, eu tenho quase 2 centímetros a mais. Aí vai dar uma bela, de uma pence. Já não é mais nenhuma prega. Ela vai ficar enorme. No entanto, se eu colocar meio centímetro só, eu vou fazer com que ela distribua naquele espaço com aquela maleabilidade, puxando um pouquinho o tecido, e aí vai encaixar perfeitamente. E olha só, ele encaixa certinho, tá? Tá todo encaixado e todo perfeitinho. Vou aproveitar e desvirar essa peça para você ver como é que ela ficou no fechamento aqui. Esse fundo ainda não está aberto, essa parte não está fechada, mas aqui, ó, eu já coloquei a peça, já coloquei meu plástico, coloquei os bolsinhos e esse viés aqui na ponta, ele serve para dar estrutura na peça, sem contar que ele também foi o acabamento interno, não é? Vou virar aqui todo, ó. Se você estiver fazendo essa peça num dia muito frio, por exemplo, secador de cabelo ajuda muito. Porque apesar de ser, quando a gente vai passar roupa, o princípio é esse. Quando a gente passa roupa, a gente passa com ferro quente. Por quê? Porque amolece a fibra do tecido e faz com que aquele amassado alise. Então, a mesma coisa acontece aqui. Se você está num dia muito frio e que está muito difícil desvirar, um secador de cabelo fazendo com que essas fibras fiquem um pouquinho mais maleáveis, faz com que desvire com mais facilidade, tá? Ó, virei. Vamos imaginar que essa tampa tivesse pronta e fechadinha. Tá aí, ó. A nossa peça fica prontinha. Olha que bacana o fundo de plástico. Ele vai fazer com que você possa colocar essa peça numa mesinha, levar para lá e para cá. E a gente sabe que a gente acaba indo almoçar, coloca essa peça no banco ou num banquinho da calçada e aí acaba sujando, né? E olha só que bacana que ficou essa peça toda trabalhadinha aí nos bolsinhos internos. Vou só pedir licença e trocar essa peça com essa. E olha só, fiz a mesma forma, usando tecidos de barradinho, fiz a união e o que eu disse para vocês aquela hora, fazer com que, ó, isso aqui case perfeitamente. Essa peça aqui, chamada de freio, ela não é feita na continuidade. Você pode ver que eu estou usando outra estampa aqui, ó. É diferente, ó. Essa estampa não dá continuidade a essa. Porém, a união aqui, ó, ficou perfeita. Ela se encontra perfeitamente. E isso vai fazer com que, no geral, quando a gente vai olhar a nossa peça, ó, eu não consiga perceber. Olha só que bacana, ó. Olha só que bacana.
A gente não percebe que houve uma emenda. Claro que ela existe, sem ela a gente não poderia construir essa peça. Porém, ela fica suave, ela fica mais elegante. Tá aí a sua alça, não faça mais do que 5 centímetros, ó, você vai ver que não precisa mais do que 5, ó, são 2,5 de subida de cada lado, então 5 centímetros, acho o tamanho, e 5 centímetros é ideal para fazer a construção dessa peça. Minha dica é que você coloque 2 cursores, porque vai ficar bem mais bonitinho, e olha só que delícia de peça feita em amarelo, azul, usei as cores todas que estavam nesse próprio Pantone, tá? Usei essa própria ideia e usei as cores que estavam aqui para construir as demais cores desse produto. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Sigam a gente nas redes sociais. Toda vez que você publicar, use a hashtag Sempre Círculo. A gente vai adorar ver o que você está fazendo por aí. Eu sou Giovana Tawil e estive aqui com você mais um momento muito agradável. Até a próxima. Tchau. Fui!